Opinião Livre de hoje embarca numa jornada ao continente mais inóspito do planeta, a Antártida. E quem vai nos guiar por essa aventura é a jornalista Luciana Garbim, autora do livro Expedição Antártida, uma viagem ao extremo sul do planeta. Luciana, muito obrigada por estar com a gente. Viu? Obrigada a vocês pelo convite. Olha só que livro lindo. Esse livro esperou o momento certo para ser lançado, até por conta, né, de tudo que a gente vivenciou, de pandemia. E o importante é que está aqui. E é um livro que você faz em parceria com o Cleiton de Souza, uma história contada não só com vivência, mas também com fotos, né, Luciana? Isso mesmo, o Cleiton é meu colega de Estadão, a gente trabalha no jornal Estado de São Paulo, e em 2019 a gente foi fazer uma reportagem para mostrar a nova Estação Antártica Comandante Ferraz, que é a casa brasileira lá na Antártida. Eu não sei se as pessoas sabem, mas em 2012 a estação brasileira pegou fogo. Destruiu quase completamente a estação, morreram 2 militares e foi muito triste, assim, né? De repente, tudo destruído. E aí o Brasil fez uma concorrência internacional para abrir para empresas, né, participarem dessa licitação. E quem ganhou foi uma empresa chinesa. Então eles construíram praticamente toda a estação na China e levaram de navio lá para a Antártida, como se fosse peças de Lego, assim, porque a Antártida você não pode deixar nenhum tipo de resíduo, tem umas leis ambientais muito rigorosas. Então eles tiveram que levar as peças para serem montadas e hoje o Brasil tem uma das estações mais modernas da Antártida, é considerada uma das mais, assim, sustentavelmente falando, as mais tops da Antártida. E é muito bonita também. Então a gente foi para mostrar como era essa nova estação em 2019. Você tinha o sonho de ir para a Antártida? Tinha. Juntou o sonho com o trabalho, é isso? Isso, até algumas pessoas falam, nossa, que sonho mais diferente esse, mas eu sempre eu acho maravilhoso. Eu sempre quis, desde a época da faculdade, eu até me inscrevi na época, tentei ir como voluntária do Programa Antártico Brasileiro, mas não me aceitaram na época. Você viu que é pouco, né? Ali, Exatamente. E eu sempre tive esse sonho, porque eu fico fascinada com a Antártida por ser isso, o continente mais inóspito, o mais frio, com mais ventos do planeta, o mais seco, então tudo lá é muito extremo. E eu achava muito interessante também pelo fato da Antártida ser um território internacional, não existe um país que é dono da Antártida. É importante, já que você está tocando nesse assunto, a gente pontuar bem a importância da Antártida. Por que tem essa expedição? Por que tantos países? Veja bem, a China, ela levou tudo em container, colocou no barco, no navio, são vários países. É uma expedição permanente, uma pesquisa permanente. Qual é a relevância, qual a importância da Antártida para o nosso planeta? Então, hoje existe um tratado antártico que dispõe sobre os recursos da Antártida, mas é um território internacional, ninguém pode tirar nada da Antártida. E o que faz a diferença? Muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, por que o Brasil investiu 100 milhões de dólares numa estação lá tão distante da gente quando tem tantos problemas aqui? Por uma questão geopolítica muito importante. A Antártida guarda hoje 70% da água doce do planeta. A Antártida tem jazidas enormes de petróleo e de outros recursos minerais. 70% da água do planeta? 70% da água doce do planeta está lá na Antártida. E só quem vai poder decidir sobre toda essa riqueza da Antártida daqui a alguns anos são os países que hoje fazem pesquisa na Antártida. Não adianta você ter uma base militar, você precisa fazer pesquisas com frequência na Antártida. Mas quem determina isso? Quem determina isso é o Tratado Antártico, que foi fechado entre todos os países que têm presença lá. Okay. Então o Brasil já frequenta a Antártida há 40 anos. Então teve há 40 anos atrás a primeira Operantar, que é a Operação Antártica Brasileira. E aí depois teve a construção da estação, mas o mais importante é você fazer pesquisas lá. E tem pesquisas de vários tipos. Então tem pesquisas tem pesquisador que pesquisa sobre câncer, até muita coisa sobre clima, né? É muito importante porque... Um dos melhores lugares para pesquisar o clima, influencia muito o que descobre o Brasil. Lá para o nosso planeta, para o Brasil. Tem muitas correntes que sobem da Antártida, correntes climáticas que sobem da Antártida e que impactam o clima no Brasil. Às vezes a gente não fala dessas frentes frias, muitas vêm de lá. Por isso que é fria, né? Vem da Antártida. Você imagina um país que depende tanto da agricultura quanto o Brasil, né? Que depende de pesca,
tudo isso é influenciado pela Antártida. Então, assim, é muito importante que o país esteja lá, que os pesquisadores estejam lá acompanhando o que está acontecendo no planeta, porque isso pode impactar a nossa economia diretamente. Então, você tem coisas muito interessantes, assim. Eu conheci, por exemplo, pesquisadores que estudavam biologia. Tem algumas plantas que só se desenvolvem no Ártico e na Antártida. Então, você tem pesquisas de todo tipo. E para você, daqui a alguns anos, decidir sobre tudo isso, você precisa estar lá presente, fazendo pesquisas. Você disse que nada pode ser tirado de lá. Nada pode ser tirado. Então a pesquisa, a pessoa que vai pesquisar sobre qualquer doença ou com algum material, alguma planta que tenha lá, tem que ser feita lá. Isso, uma boa parte das pesquisas brasileiras é feita num dos navios da Marinha, né? A Marinha hoje, a Marinha do Brasil, tem 2 navios que viajam para a Antártida. Tem o Ari Rongel, que foi esse onde a gente ficou, e tem o Almirante Maximiano, que é ele tem vários laboratórios, boa parte da pesquisa brasileira é feita nesse navio, né? Agora, eles até coletam alguns materiais, por exemplo, uma planta, alguma coisa, isso você pode, mas você não pode extrair petróleo, por exemplo, você não pode extrair as riquezas da Antártida. E você também não pode deixar resíduos, você não pode deixar lixo. Então, toda a construção, tudo que eles levaram, eles tiveram que trazer de volta. Eles são super rigorosos nessa questão ambiental porque é um ecossistema frágil, né? Então você não pode ficar deixando coisas lá porque você pode causar um desastre ambiental. Luciana, e eu fico imaginando, né, um desafio muito grande para uma jornalista, né? Eu sou jornalista, fico imaginando eu indo para a Antártida, me preparando. Os desafios começam antes, quer dizer, desde arrumar uma mala, o tempo que você leva, os desafios muitas vezes, né, durante a viagem. Queria que você contasse um pouco essa experiência. No livro eu até conto, porque o livro é um diário, né? A gente fez as reportagens e o livro eu conto esses perrengues que a gente passou. Perrengue mesmo, perrengues. Olha, para você ter uma ideia, por exemplo, a Marinha, ela empresta as roupas mais pesadas, esses casacos, esses macacões. Como eles já viajam há muito tempo para lá, eles emprestam para os pesquisadores, aquelas botas, né? Agora, essas roupas, as roupas normais que você usa debaixo dessas roupas mais pesadas, você tem que levar, né? Então, essas segundas peles, essas jaquetas. E eu cheguei lá, a gente foi, só para as pessoas se situarem, a gente foi para Punta Arenas, a gente pegou um avião aqui, né, em Guarulhos, foi até Punta Arenas, no Chile, no extremo sul do Chile. E de Punta Arenas, a gente pega um avião da FAB, para chegar já na Antártida, na Estação Antártica Chilena. E aí da Estação Antártica Chilena a gente pega um helicóptero para ir para o navio brasileiro, e aí de navio brasileiro a gente vai para a Estação Brasileira. E aí quando eu cheguei em Punta Arenas, a minha mala não chegou. A mala extraviou, tinha ficado lá em Santiago e a gente precisava viajar no dia seguinte. E lá tem uma grande preocupação também com o que eles chamam de janela meteorológica. Tá. Se a tal da janela meteorológica não estiver aberta, você não viaja. Não passa. Não passa porque, assim, eles têm muita preocupação com a meteorologia. Isso você está dizendo janela para o avião ou janela para o... Janela para o avião. Tá. Eles têm muita preocupação porque o tempo muda muito rápido lá. Então você tem que aproveitar o que eles dizem quando a janela meteorológica está aberta para você poder... É agora. É agora. Tá. E você nunca sabe, assim, você só sabe na noite anterior se você vai poder viajar na manhã seguinte. Que incrível. Eles ficam acompanhando o tempo inteiro. E assim, se eu perdesse o voo da FAB, eu ia chegar em Punta Arenas e ia ficar lá, não ia conseguir viajar. E tava sem nenhuma peça de roupa, né? E eu, ai senhor, como que eu vou fazer agora? Bom, eu fui pro aeroporto e fiquei lá, né? Eu até conto isso no livro. Uma hora eu comecei lá pedi para eles. E aí no último voo que foi de Santiago para Punta Arenas, minha mala finalmente chegou e aí eu consegui, a janela meteorológica abriu, a gente conseguiu viajar. A gente teve muita sorte nisso da meteorologia, tem muita gente que fica dias e dias em Punta Arenas e não consegue viajar para a Antártida, é muito imprevisível essa questão meteorológica. Mas não é assim qualquer pessoa que vai, né? Existe uma expedição, existe um grupo que é preparado, existe todo um antes para fazer isso, não é? De repente, acho que eu vou para a Antártida nessas próximas férias, não é assim? Até tem agora alguns cruzeiros, que são muito caros em geral, que vão para alguns lugares da Antártida, mas os cruzeiros não vão para as estações científicas dos países. Em relação à passagem de Drake, que falam que é muito perigosa, a gente vê inclusive em filmes, como foi essa passagem? Então, na volta... Depende também de uma janela do mar, tá bom, não tá bom, que é mais perigoso do mundo. Então, a gente foi com o avião da FAB, né?
E na volta a gente voltou de navio. Tá. Então, da volta são 4 dias de navio para você conseguir voltar para Punta Arenas, né? E aí de Punta Arenas pegar o avião para cá. E aí você cruza o Drake, que é esse mar mais perigoso do mundo. Eu te confesso que foi a coisa que mais me deixou meio tensa ali nos preparativos da viagem, porque você tem ondas muito altas, né? Assim, não à toa é o mar mais perigoso do mundo, sempre você tem, mas o que eles fazem? Eles ficam monitorando a meteorologia para tentar passar quando as ondas não estão tão altas. Mas altas elas estarão sempre. Altas elas estarão, mas eles tentam não pegar, por exemplo, 9, 10, 11 metros, porque isso pode até pôr em risco o navio, né? E aí você tem que ter alguns preparativos, então algumas coisas que eu descobri lá, você tem que cruzar o Drake você não pode cruzar de estômago vazio, porque as pessoas passam muito mal em geral, total. Muito enjoo. Eles liberam maçãs no navio, a maçã ajuda você segurar o estômago e você toma um remédio, você já começa a tomar uns 2 dias antes um remédio para o labirinto. Porque é o labirinto que faz você passar mal. O nosso corpo não está acostumado a ficar chacoalhando, né? Então você já começa 2 dias antes a tomar esse remédio para o labirinto. Mesmo assim, muita gente passa mal, né? Eu, por sorte, com o remédio, com as maçãs, assim, tendo sempre alguma coisa no estômago, eu consegui passar. E foram 36 horas de Drake. 36 horas. E é muito curioso porque eles amarram tudo no navio, Silvia. Olha, tudo. Parece cena de filme. Parece cena de filme. Assim, o navio, você tem que ficar se apoiando para você conseguir se movimentar. Você não teve medo? Teve um momento que eu, sabe, porque é engraçado. Eles até explicam, as ondas elas batem de lado no navio. Então você tem aquela sensação, sabe, de montanha-russa, mas você tem uma sensação de batedeira também. É uma sensação muito estranha. E eles amarram tudo. Amarram as cadeiras, amarram as mesas. Inclusive a gente. A gente nos camarotes, né, que são os quartos dos navios, eles têm, no nosso camarote, por exemplo, tinha 2 treliches. Você tem também um tipo de uma corda que, se estiver balançando muito, você pode se amarrar também na cama, né, para dormir, por exemplo. E eu lembro que no nosso camarote tinha uma mesa, uma cadeira muito pesada. E eu vi que não tinham amarrado a cadeira. Eu falei, e essa cadeira não vão amarrar? E aí tinha mais uma jornalista que era da TV Globo que estava junto. Ela falou, não, mas essa é muito pesada. Que nada, quando a gente entrou no Drake, a cadeira voou e ficou lá pelas 36 horas. Ninguém mexe em nada, né? E aí tem uma curiosidade, até que muita gente passa mal, então as áreas comuns do navio, elas ficam praticamente vazias. Mas tem uma área de convivência e eu falei, vou dar uma levantada aqui, a recomendação é você ficar mesmo deitado, assim. Mas eu falei, tava cansada, vou lá na área de convivência. Cheguei lá, tinha uns poucos militares da Marinha e eles estavam assistindo Rambo 3. Você nunca vai esquecer. Eu nunca vou esquecer, porque eu falei, não, o Drake eu ainda aguento, mas assistir Rambo 3... adrenalina total, Eu achei uma experiência muito forte, assim, sabe? Aí eu lembro que eu voltei pro camarote. Mas te respondendo, teve um momento que eu falei, nossa, sabe quando parece que o navio ele sobe e demora para descer? E aí eu até comentei com essa jornalista, falei, nossa, mas tô ficando meio tensa aqui, né? Você não tá... Aí ela até me falou, eu lembro que ela falou, olha, eles já cruzam aqui há mais de 30 anos, nunca aconteceu nada, não vai ser bem a nossa vez. E aí, por sorte, felizmente, deu tudo certo. Eu queria que você falasse um pouco da base em si, né? Ela fica onde? Numa ilha? Porque existem, então, quando você fala base chilena, base brasileira, eu pensei que fosse todo mundo junto, numa mesma base, não é assim? Não, assim, a Antártida é muito extensa, né, e é muito desabitada. Ao contrário do Ártico, que tem população nativa ali, os Inuits, na Antártida não existe, assim, as pessoas, ninguém nasce lá, as pessoas passam um tempo e voltam. Saem, tá. E a estação brasileira está num lugar chamado Ilha Rei George, que é onde tem várias outras estações. Eles até falam que é a Manhattan Antártica, porque você tem vários povos ali. E ela não está no continente antártico, ela está um pouco mais para cima. E até tem muitas estações lá porque é mais fácil até de se chegar, né? O Brasil não tem navio quebra-gelo, os navios da Marinha não são quebra-gelo, então o Brasil só consegue viajar para lá no verão. Não consegue no inverno, por exemplo.
exemplo. Porque tem gente que vai no inverno. Tem gente país que vai. no Você inverno. tem, por exemplo, sei lá, a Rússia, tem quebra-gelo. Você tem, assim, investimentos pesados dos outros países, né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma estação bem no Polo Sul geográfico, ali no Polo Sul da Terra. Os russos têm uma estação no Polo Sul magnético que os russos têm. Olha que importância que a gente tem, né? Muitas vezes a gente acha que a gente tem o controle das informações. Países muito fortes, grandes nações, estão indo lá num ponto extremo, com bases, com quebra-gelo. Por quê? Porque lá está os 70% de água doce. Lá tem as respostas, muitas respostas que nós queremos dar para esse caminho para o planeta. Isso não mesmo, Essas pesquisas todas, quer dizer, lá está a resposta de tudo? Tem gente que acredita que tem muitas respostas. Então, por exemplo, tinha um camarãozinho, tipo de um camarãozinho na Antártida, chama krill, que já se apresentou o krill como solução até para a fome no mundo, porque ele é ultra proteico. Claro que precisa de mais pesquisas, depois descobriram que o krill pode ter uma substância que pode ser nociva, enfim, precisaria ter mais estudos sobre isso. Mas lá tem muita coisa. Eles não iriam investir num lugar que não soubesse que tem resposta para a ciência, tem resposta para o clima, tem resposta para o meio ambiente? Sim, é muito impressionante isso, né? E você tem até os países vizinhos, por exemplo, o Chile tem muito mais estações, a Argentina, eles já viajam para lá há mais tempo. Então, tem muita gente assim que defende até que o Brasil tem uma segunda estação lá, né? Mas isso demandaria também bastante discussão frente às nossas necessidades aqui também. Você ficou lá durante 12 dias, não é isso? Fiquei, no final foram 2 semanas nessa coisa contando a volta, né? Essa viagem pelo Drake. E qual que é a rotina deles? O que acontece lá na base? Tem uma rotina? Porque tudo tem que ter uma rotina, né? Sim, não é uma coisa... Sim. Imagina um lugar cheio de pesquisadores que deve ter um espaço. Agora nós vamos pesquisar isso, agora nós vamos para cá, não sei. O que acontece lá? Então, vai depender do grupo de pesquisa, né? Cada pesquisador vai com o seu projeto. Então, eles vão... Alguns, por exemplo, eles precisam ir para um acampamento, que aí eles nem ficam na estação, eles vão para um lugar mais distante. Por quê? Porque às vezes eles precisam fazer algum tipo de coleta que não tem exatamente na Ilha Rei George, onde o Brasil tem a estação. Então eles têm que ir para alguma Ilha Elefante, por exemplo, onde eles vão muito, que é mais distante. Então vai depender um pouco. E na estação também ficam militares da Marinha, porque a Marinha é que responde por essa logística ali da estação. E são Esses os militares ficam sempre. Eles vão para passar 1 ano, ou 12 ou 13 meses, dependendo do ano. E eles passam o inverno também. Então, no inverno só ficam esses militares da Marinha. E aí eles precisam passar por um treinamento, a própria família passa por um treinamento, porque você não consegue sair lá do inverno, de lá. Assim, já escutei várias histórias assim morre algum parente aqui. Você não vai para poder ir no enterro, sabe? Você não consegue sair. Os militares, não vai família. Vão só os militares. Eles ficam lá 1 ano, mas não tem família junto. Eles ficam longe das famílias, eles ficam só os longe militares, da família. É um trabalho. Mas se eles, por exemplo, eles quiserem voltar nesse meio tempo, eles não podem. Eles têm que ir, precisam estar preparados, que mesmo que aconteça algum problema aqui no Brasil, eles não podem sair de lá. Isolados, E aí é até curioso que para receber algum tipo de mantimento mais fresco, a FAB faz alguns voos, só que na base brasileira não tem aeródromo, não tem aeroporto, não tem nada. Então eles vão e jogam pallets, eles sobrevoam a estação e eles jogam os pallets que aí tem alguns alimentos. Vocês ficam esperando jogar esses pallets? Eles ficam, no inverno que eles fazem esses voos. Porque, claro, eles levam muita comida, eles estocam, mas tudo congelado. E aí no inverno eles levam às vezes alguns itens de higiene pessoal, algumas coisas que estão faltando para a estação. Para quando eles ficam isolados. Mas no caso você, qual que era a rotina que você participou lá? Olha, a gente ficou, como a estação ainda não estava oficialmente inaugurada, a gente dormia no navio. Mas o navio ficava ancorado bem em frente à estação e todos os dias a gente pegava um bote e ia para a estação, né? E aí cada dia a gente tinha alguma coisa. Então, por exemplo, eu cheguei um dia a ir visitar os vizinhos
vizinhos dos brasileiros são os poloneses lá. Eles têm uma estação, é a estação mais próxima. Então um dia eu passei na estação polonesa. Outro dia eu saí ali pelos arredores da estação para mostrar, né? Tem muito pinguim, tem uma ossada de baleia que foi montada pelo Jacques Cousteau. Lembra aquele aventureiro francês, lá. O pesquisador? Fica lá, tá lá montada. Para ser visitada, para as pessoas olharem. Tá. Então, dependendo do dia, a gente fazia uma coisa ou outra, né? Quem trabalha lá, os militares, eles têm uma rotina mesmo de cuidar da estação, de manutenção. Então, vai depender um pouco do grupo, de quem é a pessoa e de qual é a missão que ele tem para cumprir ali, né? Qual que é a sensação que você teve quando chegou? Porque eu estava acompanhando, a gente está acompanhando inclusive as imagens, né? Eu achei que fosse drone, mas não é helicóptero, né? A gente fez uns voos de helicóptero lá também para conhecer, né, o ambiente assim de cima. Qual é a tua sensação, né, quando você vê aquele espaço inóspito, tão rico? Tem tanta coisa ali a ser descoberta ainda, né? Que desperta tanta curiosidade do planeta. Qual foi a sua sensação como jornalista? Olha, que sentimento você tem disso? Teve alguns momentos que parecia que eu estava em outro planeta. Sensação então, que eu tenho de ver as fotos, hein? Que é outro planeta. Eu vou te contar, por exemplo, a gente fez um passeio lá para a Ilha Deception. É um lugar conhecido porque ele é a boca da cratera de um vulcão alagado. Então, você consegue entrar de navio dentro da cratera do vulcão, né? Para os padrões do navio, ela é até bem estreita. Então, quando a gente estava entrando, eles viram que tinha um navio lá dentro, eles tiveram que se comunicar com o navio, porque não dá para passar 2 navios ao mesmo tempo, né? Então, tem um estreito ali. É estreito, assim, para os padrões do navio. Então, você entra. E aí, a gente tem como se fosse umas praias no entorno da cratera do vulcão, e a gente pegou um bote para ir para uma dessas praias. Então, aquela areia bem escura, porque tem de erupção vulcânica, né? E de repente eu vi umas colunas de vapor. Então você imagina, tava lá, sei lá, 1 grau, menos 1 grau, cheio de pedras de gelo, nevando, né? E aí, de repente, brota água quente do vulcão. Então, você encosta a mão, você nem consegue colocar a mão de tão quente. Porque ele está vivo. Porque está vivo, assim, é água quente brotando. Então, você imagina um lugar que você está gelada ali, toda encapotada, e que aí está brotando água quente, sabe? Então, tem alguns momentos que a gente falava, gente, não parece que a gente está no planeta Terra, sabe? Mas vocês têm essa liberdade de, hoje eu vou para cá, hoje eu vou para o vulcão, hoje eu vou ver os pinguins. Ou tem alguém monitorando e falando dos perigos? Existe aí um roteiro que vocês, como jornalistas, seguem, ou vocês podem se aventurar, pesquisar o que vocês quiserem? Não, quando você entra no navio da Marinha, você assina já uns documentos de que você está sujeito às leis da Marinha brasileira. E você tem que seguir o que eles determinam. Então, eles são muito cuidadosos com essa questão da segurança. Para você ter uma ideia, todas as vezes que saía o bote, tinha que ir com 2 mergulhadores. Cada vez que você vai fazer uma caminhada, você tem que ir com um alpinista. Eles são muito ciosos dessa questão da segurança, porque é um lugar extremo e tem muitos riscos. Então a gente tinha que seguir o plano ali da Marinha. É claro que dá para você conversar. Então, por exemplo, os pesquisadores fazem muito isso. Será que dá para vocês levarem a gente até ali? Tá. Né? Será que dá para usar o helicóptero? Então, se eles puderem, eles liberam. Mas a última palavra é dada pela Marinha, que é quem conhece o ambiente, né? E é quem estava nos hospedando também. Então a gente seguia. Mas claro, quando eles falaram, vamos para Deception, foi um presente, né? Foi ótimo, assim, porque aí você sai, você não fica só ali na Ilha Rei George, você conhece outros ambientes. E você visitou, no caso, o centro de pesquisa mesmo? Você acompanhou alguma pesquisa em andamento, alguma coisa que você pudesse contar pra gente? Dá pra gente ter acesso a isso? Quando a gente foi, a estação tinha acabado de ser montada. Então ainda estava... Né? Ainda estava esperando para ser inaugurada. Então, depois é que montaram os laboratórios, né? E que os pesquisadores começaram a ocupar ali, né? Depois veio a pandemia, atrapalhou um pouco. A Antártida foi o continente que demorou mais tempo para você ter um caso de Covid. Por muito tempo eles não tiveram, né? Não, o vírus chega lá e já congela antes.
Pô, porque eu não quero não. Você sabe que é até curioso que o pessoal que passa o inverno lá, eles não ficam doentes, né? Porque eles estão em poucas pessoas. Mas quando os navios retornam, aí eles têm que ter muito cuidado, porque eles ficam ali já chegam pessoas novas que podem trazer algum vírus, alguma bactéria. Então eles têm que tomar mais cuidado, né? E tem estrutura lá? Tem estrutura médica? Tem tudo? No navio, se tiver que fazer uma cirurgia, se tiver que fazer alguma coisa, tem lá a estrutura? No navio sempre tem um médico e na estação também sempre tem um médico. Então mesmo nesse grupo pequeno que fica, sempre tem um médico. Eles têm também como se fosse um ambulatório. É claro que eles não conseguem fazer uma cirurgia muito complexa. Aí eles precisam pedir ajuda para o Chile, que manda um helicóptero para resgatar. Então o país responsável pelos resgates na Ilha Rei Jorge é o Chile, né? E aí se for um caso muito grave é tentar levar para Punta Arenas. Mas eles conseguem fazer pequenos procedimentos. Eu até conto no livro que você imagina, no camarote do navio era uma treliche, você não conseguia nem levantar o braço. E aí me deu uma dor nas costas. Então eu fui a primeira a ser atendida no ambulatório da estação, da nova estação. Eu não imaginava isso, mas eu tive que passar pelo médico lá, porque travou minhas costas, enfim. Eles têm uma estrutura mínima ali que eles conseguem fazer primeiros socorros, até uns procedimentos mais simples eles conseguem. E você passa, né? Eu acho que essas pessoas que estão lá, elas passam sai completamente, né, da nossa zona de conforto, porque tudo aquilo que a gente faz a gente já está acostumado, mas você vai enfrentar condições extremas, né? Existe um respeito muito grande à natureza, quem não tem passa a ter, é isso que você sente? Sim, e até eu gostei muito de conhecer o comandante do navio, era o comandante Braz. Ele já tinha cruzado o Drake várias vezes, assim, mais de 30 vezes. Como é que chama? Brasa? Comandante Braz. Braz, tá. Ele era um veterano ali da Marinha, mas você sabe que ele contou que sempre antes de entrar no Drake, ele fazia uma oração. Tinha uma Nossa Senhora ali, protetora dos navegantes na sala de comando. Então eles falavam muito, assim, os marinheiros, eles são muito respeitosos pelas forças da natureza, sabe? E a gente percebe muito isso também entre os pesquisadores, assim, quem vai para esses lugares, eles têm essa reverência pela natureza, porque as coisas lá podem mudar muito rápido. A gente sabe que é assim, né? A gente quer controlar, mas a gente não consegue controlar, é a natureza que manda. Tem uma hora que a natureza grita, como foi no vírus, né? A gente ficou preso, enfim, existe aí um controle de tempo que a gente não consegue e de universo que a gente não consegue. Quando você chega lá, você fala, peraí, eu tenho que respeitar, né? Eu tenho que respeitar. A missão maior, só para a gente encaminhar para a conclusão desse nosso bate-papo, a missão maior é aprender essa relação entre a Antártida e o resto do mundo? Qual que é a missão disso tudo para você? Sim, porque você vê, por exemplo, essa questão da pandemia. Tem pesquisadores que temem que possa ter coisas ali, vírus congelados. E que se você começar a mexer muito no planeta, é um pouco o que falam aqui da Amazônia também, né? Esses lugares que você começa a mexer muito, você pode ali deixar vir à tona coisas que muitas vezes são boas, podem ser solução para doenças, mas podem ter coisas ruins também, né? Sim. Que podem gerar eventualmente outras pandemias. E eu acho que quando você vai, você também tem um ganho pessoal, assim, do que você aprende, né? Então, eu até outro dia escrevi uma coluna no Estadão que era sobre essa coisa de cruzar o Drake, assim, sabe? Como eu aprendi que para você passar por esses grandes desafios da vida, do mesmo jeito no Drake que a gente teve que ter essa disciplina física, de você, né, tá com o estômago ali cheio, de você comer as maçãs, de você tomar um remédio, você tem que se preparar psicologicamente, você tem que buscar informação de qualidade e saber que você vai cruzar, assim, né? Eles têm um ditado lá que todo barco, todo navio que parte tem que voltar, né? Tem que chegar ao seu destino. Então, a gente traz esses ensinamentos para a vida também, no final das contas, né? Com certeza. Olha, fica aqui então, é uma viagem, né? Luciana Garbim e Cleiton de Souza, Expedição Antártida, uma viagem pelo extremo sul do planeta. E aqui você conta tudo como fosse um diário. A gente deu uma pílulazinha, né, do que pode ser. Mas eu quero te agradecer muito, viu? Imagina, pelo seu trabalho como jornalista, né? Maravilhoso. E por compartilhar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu adoro falar da Antártida, então para mim é um prazer. E a Opinião Livre vai ficando por aqui. Até a próxima.